Vocês estão vendo a tela? Pessoal, estão vendo a tela comigo? Alguém abre o microfone e responda, por favor. Dá para ver? Vamos começar? Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre posse, tá? A posse é um dos institutos mais difíceis do direito civil. É de difícil entendimento. Eu vou pedir para vocês que vocês prestem atenção na disciplina. Na prova da OAB, eventualmente, sempre cai alguma pergunta relacionada à posse, sobre direitos reais, mas a posse e propriedade nós vamos ter aula lá na frente, depois da P1. Mas posse e propriedade são os institutos que mais caem na prova da OAB ou em concurso público. E para quem gosta de direito imobiliário, para quem for trabalhar com direito imobiliário futuramente, é um instituto de extrema importância para quem for trabalhar com isso. Tá? Importante, inclusive, para corretor de imóveis, quem for tirar o CRES futuramente, que a nossa turma tem uma ilustre corretora de imóveis. Eu também sou corretor de imóveis. Então, é muito importante esse instituto para poder diferenciar a posse da detenção e da propriedade. Tá ok? Eu peço a atenção dos senhores. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês, por favor, me interrompam, tá? E façam as perguntas. Não leve dúvida para casa, tá? Além desse material que está escrito aí, continuação de escrita no caderno, primeira parte. Vai ter a segunda parte também. E também terá, como de costume, o material complementar, que eu vou colocar no Sigu hoje. Hoje ou mais tardar amanhã. Tá ok? Eu recomendo aos senhores lerem esse material. Eu recomendo vocês lerem também o material complementar. E se te ficar alguma dúvida posterior a essa aula aqui, vocês já têm meus canais de comunicação, que é meu telefone, vocês têm o WhatsApp, já têm o acesso, vocês têm a minha caixa de e-mail, vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas. Como eu falei naquele primeiro dia de aula, eu estou disponível para vocês durante esses 6 meses aí, durante esse semestre, tá? Não é legal o aluno levar para casa dúvida, tá? Ele tem que, além das aulas que nós vamos ter aqui, as aulas ao vivo, vocês têm que pesquisar na internet, se não tiver doutrina. Por isso que eu estou alimentando lá o Sigu com questões doutrinárias, e vocês fiquem sempre à vontade para poder me consultar, ok? Vamos lá. Posse, fundamento da posse. Hoje nós só iremos aprender os fundamentos da posse, as teorias e a diferença de posse e detenção, tá? Na próxima aula, nas próximas aulas que nós vamos começar a aprender as classificações da posse. Vamos lá. Se eu estiver ditando aqui, conversando com vocês muito rápido, peço mais uma vez que vocês me interrompam. Vamos lá. A origem da posse é historicamente justificada no poder físico sobre as coisas e na necessidade do homem de se apropriar de bens. Diversas teorias procuram, a partir de então, justificar a necessidade de proteção à posse. Nada obstante, a cultura jurídica da modernidade é profundamente influenciada pelas teorias de Savigny e Hering, cada qual fornece elementos de identificação dos limites da tutela da posse, individualizada, a seu modo, as figuras do possuidor e do detentor, e procura justificar a essência da proteção possessória. Esses nomes vocês terão que gravar, que é a teoria subjetiva do Savigny e do Hering, tá? O Hering é a teoria objetivista, tá? Mas esses dois nomes vocês têm que gravar. Isso cai em qualquer prova de concurso público, prova da OAB, qualquer questão que vocês forem fazer futuramente, vocês têm que gravar essas duas teorias, do Savigny e do Hering, tá? O nosso direito protege não só a posse correspondente ao direito de propriedade
e a outros direitos reais, como também a posse como figura autônoma e independe da existência de um título. Embora possa um proprietário violentamente desapossado de um imóvel valer-se da ação reivindicatória para reavê-lo, preferível se mostra, no entanto, a possessória, cuja principal vantagem é possibilitar a reintegração do autor na posse do bem logo no início da lide, e a posse, como situação de fato, não é difícil de ser provado, tá? Existe a diferença entre proprietário e possuidor, tá? O proprietário é aquele que já foi dito em sala de aula, é aquele que tem o domínio sobre o bem, é aquele que tem, no caso de imóvel, é aquele que tem uma escritura pública ou até mesmo particular, porque imóveis em até 30 salários mínimos, ele pode ser feito essa escritura, essa transmissão entre vivos, por escritura particular e posteriormente o registro em cartório. Agora, imóveis acima de 30 salários mínimos, é obrigatório que seja feita uma escritura pública, lavrada em cartório de notas e posteriormente registrado no registro de imóveis. Esse é o proprietário. O possuidor, ele não precisa de nada disso, tá? E às vezes o proprietário, ele é um proprietário sem posse, ele não é o possuidor. Às vezes o proprietário também é o possuidor, tá? E às vezes o possuidor não é proprietário. A gente vai ver isso aqui mais lá para frente, tá? É um instituto, como eu já falei, um pouco complicado. Dúvidas, me chama. Eu não quero ninguém depois de meio-dia desligar o computador e ficar com dúvidas. Se tiver com dúvida, que tenham pequenas dúvidas para poder tirar futuramente comigo. Vamos lá. A posse, sim, estou te escutando. Estou te escutando. Depende do tipo depende do tipo da reintegração que está se buscando. A gente vai ver futuramente uma das classificações e características da posse é a chamada posse nova, posse velha, tá? Então existe sim um diferencial, porque em caso da reintegração que tem uma liminar, que tem uma tutela em caráter liminar. Então, quanto mais rápido a pessoa souber que ele foi esbulhado, mais rápido ele vai ter a proteção possessória, tá? Mas isso a gente vai ver um pouco mais na frente, ok? Vamos lá então, vamos continuar. A posse é protegida para evitar a violência e assegurar a paz social, bem como porque a situação de fato aparenta ser uma situação de direito. É assim uma situação de fato protegida pelo legislador. O que é isso? Deixa eu já antecipar algumas coisas para vocês. A posse, ela existe muitas definições na doutrina e na jurisprudência, tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro, tá? Para muita gente, posse, esse instituto da posse é um direito real, tá? Para muita gente é um direito obrigacional e para a grande maioria a posse é um instituto especial, tá? Ela não está enquadrada nem no direito obrigacional nem no direito real, tá? E existe também alguns doutrinadores que falam que a posse ela tem um pouco de direito pessoal e ela tem um pouco de direito real, tá? Eu entendo que, o meu entendimento, a minha opinião, Flaviano aqui falando, ela é considerada de um direito misto. Ela tem um pouco de obrigacional e muito de direito real. Na parte obrigacional, vamos se falar de desmembramento da posse. A gente vai falar sobre isso na semana que vem, que é a posse direta e a posse indireta. Se falando em direito obrigacional, quando você loca um imóvel
ou quando você empresta o imóvel, que tem o locador locatário, o comodante comodatário, você faz ali o quê? Um contrato, tá? Entre duas pessoas, duas ou mais pessoas, é um contrato obrigacional. E ali essa posse ela é desmembrada, tá? O possuidor do imóvel, que sou eu, Flaviano, eu alugo o imóvel para o João, então eu estou desmembrando a minha posse. Eu continuo com a minha posse, porém com a minha posse indireta, e o locatário ele vai ficar com a posse direta. Tá? Eu não perdi a posse sobre esse imóvel. Só que o possuidor direto ele fica fincado lá no imóvel. Ele que está com o exercício de fato da posse. Tá? Ele está com a posse física lá do imóvel. Mas isso aí a gente vai ver mais lá na frente. Tá? Vamos continuar. Como se pode verificar, a posse distingue-se da propriedade, mas o possuidor encontra-se em uma situação de fato, aparentando ser o proprietário. Se realmente o é, como normalmente acontece, resulta daí, como consta da lição de ascensão, a coincidência da titularidade e do exercício, sem que tenha sido necessário proceder à verificação dos seus títulos. Todavia, se o possuidor não é realmente o titular do direito a que posse se refere, das duas umas, o titular abstém-se de defender os seus direitos e a inércia vai consolidando a posição do possuidor, que acabará eventualmente por ter um direito à aquisição da própria coisa possuída por meio da usucapião, ou o verdadeiro titular não se conforma e exige a entrega da coisa pelos meios judiciais que a ordem jurídica lhe faculta, que combina na reivindicação e permitem a sua vitória. Enquanto não o fizer, o possuidor continuará a ser protegido. Assim, se o titular do direito não toma a iniciativa de solicitar a intervenção da pesada máquina judicial, as finalidades sociais são suficientemente satisfeitas com a mera estabilização da situação fundada na aparência do direito. O que quer dizer isso? A posse, definição de posse. A posse é a exteriorização de algum dos poderes da propriedade. Tá? A posse, quando você olha uma pessoa, você vê um imóvel, uma casa, na rua onde vocês moram, você vê uma pessoa ali entrando e saindo todos os dias, você não sabe se aquela pessoa ela é proprietária realmente do imóvel ou se ela é um possuidor, se essa pessoa é o posseiro, tá? Ou então se a pessoa é as duas coisas. Então, no direito brasileiro é utilizado o quê? Um pouco da teoria de Savigny, que a gente vai falar aqui hoje, daqui um pouquinho aqui mais para frente, a teoria subjetivista, e temos também misturado também a teoria objetiva de Hering, tá? Que é um pouco mais objetiva mesmo, como o nome já diz. E também temos também a definição da posse social, que é a fundamentação do direito fundamental à propriedade, fundamentação social, que está na Constituição, no artigo 5º, incisos 22 e 23, que ali fala um pouco da função social da propriedade. É importante destacar logo aqui de cara que o proprietário do imóvel ele não tem a propriedade absoluta do bem do bem dele, da coisa dele. Tá? Seria até horroroso isso que eu estou falando para vocês. Quem tem uma escritura definitiva, proprietário de imóvel, registrado no nome dele, bonitinho, ele não tem a propriedade plena. O direito brasileiro aqui, ele diz que ninguém tem propriedade plena, tá? Mesmo sendo proprietário. Por quê? Porque ele tem que fazer cumprir a função social da propriedade. É um fundamento que está previsto na Constituição Federal. Tá? Então ele tem que dar função social a essa propriedade. O que é dar função social à propriedade? Ele movimentar a economia. Ele tem que fazer girar a economia relacionada a esse imóvel. O que adianta ter um imóvel vazio? Imagina uma rua inteira com 100 casas, todos os imóveis vazios. Os proprietários compraram, mas não moram ali.
tá? Como é que vai girar a economia no local? Como é que pessoas, moradores de rua, vão continuar morando na rua e aqueles imóveis todos desocupados? Aquele morador de rua, ele pode entrar no imóvel sim. Ele pode entrar no imóvel sim, de forma mansa, pacífica ou até mesmo de forma violenta. A obrigação desse proprietário é entrar com uma ação de reivindicatória para poder reintegrar a propriedade para ele e a posse. Agora, se ele não reclamar, como nós falamos aqui nesses dois últimos parágrafos, ele vai perder a posse para esse possuidor em forma de uso capião. Tá? Então, por isso, essa lógica que eu falei para vocês, que no Brasil não tem propriedade plena, é justamente por causa disso. Que as pessoas, se elas abandonarem o imóvel, deixar o imóvel sem dar função social ao imóvel, elas vão perder a propriedade do imóvel sim. A pessoa pode ficar lá durante 30, vocês devem conhecer pessoas assim. Se bobear, até a casa de vocês é dessa forma, é posse. Não que vocês entraram na casa de ninguém, mas lá atrás, num passado bem remoto, alguém ocupou o terreno de alguém, construiu uma casa, ou então construíram várias casas. Antigamente os terrenos eram enormes, eram formados como glebas. Então as pessoas há 50, 100 anos atrás começaram a ocupar os terrenos particulares para poder construir a sua casa. Então hoje, vamos supor que a minha casa é de posse. Eu tenho alguns imóveis, mas a casa que eu moro, ela é de posse. Tá? Eu comprei de posse. Então, há 50 anos atrás, a rua onde eu moro, ou até se bobear várias ruas onde eu moro, era de um proprietário só. Ele não deu função social, as pessoas entraram, as pessoas ocuparam e fizeram os seus imóveis. Então, se hoje esse proprietário ou seus herdeiros entrarem com uma ação de reivindicação para poder reivindicar os imóveis, muito provavelmente eles não vão conseguir. Tá? Porque todos ali na minha rua, nas ruas de trás, já deram função social ao imóvel e já ocupou o tempo de posse. Tá? Vocês vão ver lá na frente, quando a gente tem aula de uso capião, que existem alguns critérios para poder invocar a uso capião. Que a uso capião, no final, ela vira um título de propriedade. Ela pode ser registrada lá na matrícula do imóvel. Tá? Então, o tempo é o principal fator para você se conseguir a uso capião. Ok? Alguma dúvida? Escutei um microfone abrindo. Ah, tá. Então vamos prosseguir. Vamos falar agora de dois institutos relacionados à posse. Eu coloquei aqui porque vocês vão ver, provavelmente vocês vão escutar muito sobre isso nas doutrinas. Tá? Que é o ius possessionis e o ius possidendi. São termos em latim. Tá? Ius possessionis. Se alguém assim instala-se em um imóvel e nele se mantém, mansa e pacificamente, por mais de ano e dia, cria uma situação possessória que lhe proporciona direito à proteção. Tal direito é chamado de ius possessionis, ou posse formal, derivado de uma posse autônoma, independente de qualquer título. É tão somente o direito fundado no fato da posse, possidol quod possidol, que é protegido contra terceiros e até mesmo contra o proprietário. O possuidor só perderá o imóvel para este futuramente nas vias ordinárias. Enquanto isso, aquela situação será mantida, e será mantida contra terceiros, que não possuem nenhum título nem melhor posse. O que é isso? Vou dar esse exemplo aí da minha casa de posse. A minha casa de posse, eu já moro lá há 10 anos, mas o antigo proprietário morou 20 e o anterior morou 30. Então ali a posse já está consolidada. Se aparecer o proprietário e querer me tirar do meu imóvel, eu vou ter as minhas ações de proteção possessória. Tá? Então ele não vai poder simplesmente chegar lá com meia dúzia de capanga e me tirar do imóvel. Tá? Até porque eu já passei, como a gente vai falar mais lá na frente, eu até falei para o rapaz aqui sobre o tempo. O tempo para poder pedir uma liminar. O tempo para pedir essa liminar é 1 ano e dia. Se eu entrei na casa dos senhores, fiquei 1 ano e dia, ou seja, 1 ano e mais um dia, vocês não me tiram desse imóvel através de uma liminar. Tá?
Vocês vão ter que correr um processo longo, demorado, que é a ação reivindicatória ou até mesmo uma reintegração de posse, que eu sou possuidor do meu imóvel. Se eu for viajar, lá eu só tenho a posse da minha casa. Se eu for viajar e ficar um ano e meio em outra cidade, sei lá, em outro país, quando eu retornar e já tiver uma pessoa lá que já tomou posse da minha posse, eu também não vou poder tirar essa pessoa de lá. Eu vou ter que entrar com uma reintegração e no judiciário eu vou ter que provar que minha posse é melhor do que a dele, tá? Então esse instituto e os possessiones, ele é só para o posseiro, é somente para o posseiro, ou seja, é uma posse autônoma, tá? É chamada posse formal. Ela não pode ser invocada de um proprietário de imóvel. O proprietário de imóvel, ele vai invocar nesse outro instituto que eu vou falar agora para vocês, que é o ius possidendi. Vamos lá. Já o direito à posse, o nome já diz, direito à posse, conferido ao portador de título devidamente transcrito. O que é isso? Título devidamente transcrito. Escritura registrado em cartório de registro de imóveis. Bem como ao titular de outros direitos reais, é denominado ius possidente, ou posse causal. Nesses exemplos, a posse não tem autonomia, constituindo-se em conteúdo do direito real. Tanto no caso do ius possidente, posse causal titulada, como no ius possessionis, posse autônoma ou formal sem título, é assegurado o direito à proteção dessa situação contra atos de violência, para a garantia da paz social. Em suma, no ius possidente se perquire o direito, ou qual o fato em que se estriba o direito que se argue, e, no ius possessionis, não se atende senão à posse, somente essa situação de fato é que se considera, para que logre os efeitos jurídicos que a lei lhe confere. Não se indaga, então, correspondência da expressão externa com a substância, isto é, com a existência do direito. A lei socorre a posse enquanto o direito do proprietário não desfizer esse estado de coisas e se sobreleve como dominante. A ius possessionis persevera até que o ius possidente o extingua. Gente, dúvidas? Conseguiram diferenciar esses dois institutos? O ius possidente é um instituto protetor da posse, mas da pessoa que tem o título, tá? Carlos é proprietário de imóvel, o imóvel dele foi esbulhado, ele tem a proteção possessória. Ele pode, tanto como ele pode entrar com uma ação reivindicatória, como ele pode entrar com uma ação de reintegração de posse, emissão de posse. Eu, Flaviano, possuidor de imóvel, eu vou me socorrer pelo ius possessionis. Por quê? Eu só tenho a posse, tá? Eu não tenho títulos transcritos lá no cartório de registro de imóveis. Eu não sou proprietário desse imóvel, tá? Mas eu vou me socorrer nos mesmos direitos de Carlos, como se proprietário fosse. A única diferença é que eu não vou ter como invocar a ação reivindicatória, tá? Que a ação reivindicatória, ela é uma ação exclusiva para proprietário, tá? Somente para proprietário, ok? Alguém quer abrir o microfone? Isso. Mais ou menos isso. Isso é para poder falar que as ações possessórias, a posse, a defesa da posse, ela abre tanto para o proprietário quanto para o possuidor, tá? A ação possessória vocês têm que saber diferenciar o seguinte: eu sou proprietário, aquilo que eu falei, não existe propriedade plena no Brasil. Eu sou proprietário, vou deixar meu imóvel fechado, vou viajar, daqui 10 anos eu volto, vou passar o paninho e vou morar no imóvel. Se a pessoa entrar nesse imóvel, ela vai, de acordo com o tempo, que a gente vai ver mais na frente os critérios de uso capião, ela vai tomar a propriedade desse proprietário anterior, tá?
Então, esse proprietário que viajou, quando ele retornar, se ele quiser ter a proteção possessória dele, ele vai ter que se basear no ius possidendi. Isso aí é um termo jurídico, é um termo mais acadêmico, mas os advogados mais antigos, quando eles escrevem as petições para poder reintegrar ou reivindicar algum imóvel, eles costumam utilizar. Eu quero deixar aqui claro para vocês que vocês guardem esses conceitos. Mas no final é a mesma coisa, é só para diferenciar de um possuidor para outro. Um possuidor sem propriedade, que é o ius possessionis, e o possuidor com propriedade, que é o ius possidendi. Entendeu? E o proprietário, o possuidor sem propriedade, o ius possessionis, ele pode proteger a posse dele, inclusive contra o proprietário do imóvel. Tá? Esse ius possidente, esse possuidor, se o proprietário do imóvel ele tentar retomar a posse dele à força ou por qualquer outro meio ilegal, o possuidor do imóvel ele vai se proteger através das ações possessórias e ele vai ser o ius possessionis, que ele vai estar defendendo a posse dele, a posse formal. Tá? E o ius possidendi, que é o proprietário desse imóvel que foi invadido, que ele perdeu a posse para outra pessoa, ele também vai entrar com uma ação de reintegração. Então, lá no judiciário, o juiz ele vai decidir, ele vai ver qual é a melhor posse. Se o possuidor lá ele cumprir todos os critérios de tempo, se a posse for de boa fé, se a posse for justa, se for mansa ou pacífica, se não tiver precariedade, se não for clandestina ou violenta, ele vai dar o ganho de calça para o possuidor que está lá. E esse proprietário ele vai perder a propriedade do imóvel e vai perder também a posse do imóvel. Tá? Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente quando a gente for falar nos critérios da uso capião. Mas nesse primeiro momento, eu só quero que vocês consigam diferenciar o ius possessionis com o ius possidendi, que provavelmente vocês vão pegar a doutrina de vocês mais tarde para vocês lerem, e vocês vai ter alguns conceitos que os doutrinadores vão escrevendo, e eles vão colocar o ius possessionis, o direito do ius possidendi, aí para vocês poderem já diferenciar o caráter de um para o outro, ok? Vamos agora para a teoria da posse. Sim, vai tudo para o seguro. Aí depois vocês passam para o caderno. Eu oriento sempre passar para o caderno. Vamos lá, teorias sobre a posse. O estudo da posse é repleto de teorias que procuram explicar o seu conceito. Tem, entretanto, sido reduzidas a dois grupos. O das teorias subjetivas, no qual se integra o de Friedrich Carl von Savigny, que foi quem primeiro tratou da questão nos tempos modernos, e o das objetivas, cujo principal propugnador foi Rudolf von Ihringer. No início do século passado, novas teorias surgiram, dando ênfase ao caráter econômico e à função social da posse, sendo denominadas teorias sociológicas. Merecem destaque as de Perozzi, na Itália, Salelis, na França, e o de Hernandes Gil, na Espanha. Ou seja, são três teorias. A teoria subjetiva, que é a teoria de Savigny, a teoria objetiva, que é do Ihringer, e as teorias sociais. Tá? As três teorias elas estão presentes no Código Civil. Tá? A teoria de Savigny, hoje ela é muito pouco utilizada, ela foi superada pela teoria de Ihringer, que ela é mais prática e é mais funcional. Porém, quando se fala em uso capião, é usada a teoria de Savigny. Tá? A teoria de Ihringer, falando somente na posse pura, ela não é utilizada a teoria de Savigny, é utilizada somente na teoria de Ihringer. E tem também a função social da propriedade, que é a outra teoria, que é mais utilizada hoje em dia. A maioria dos doutrinadores, eles dizem que essas duas teorias já estão superadas, porque elas já estão codificadas, já está na Constituição Federal, está no Código Civil, mas obrigatoriamente, quando a gente começa a falar sobre posse, eu sou obrigado a passar isso para vocês, que todas as doutrinas, tudo o material que vocês forem ler relacionado à posse, vocês vão se esbarrar sobre essa teoria aqui. E é até um pouco importante, eu não digo nem muito importante, mas é um pouco importante saber de onde que nasceu essa teoria da posse. Tá? Vamos prosseguir.
Teoria subjetiva de Savigny. Para Savigny, a posse caracteriza-se pela conjugação de dois elementos. O corpus é o elemento objetivo que se traduz no controle material da pessoa sobre a coisa, podendo dela imediatamente se apoderar, servir e dispor, possibilitando ainda a imediata oposição do poder de exclusão em face de terceiros. Consiste na detenção física da coisa. Corpus nada mais é que a pessoa está lá no imóvel, ou então a pessoa ter a posse de algum bem imóvel. Eu estou com o celular na mão, eu estou com a posse desse celular. Não importa se eu sou proprietário, não importa se eu aluguei esse celular, não importa se o Carlos me emprestou esse celular, o importante é que eu estou com a posse física desse imóvel. O corpus é a vontade, não, ela é o fincamento do pé da pessoa exatamente na coisa. Ou seja, se for imóvel, eu estou lá no imóvel, eu estou fisicamente no imóvel, eu estou corpus no imóvel, e se for uma coisa móvel, eu estou de posse dessa coisa móvel, essa coisa está nas minhas mãos, ok? O outro elemento é o ânimos. Ânimos é o elemento volitivo, que consiste na intenção do possuidor de exercer o direito como se proprietário fosse, de sentir-se o dono da coisa, mesmo não sendo. Não basta deter a coisa, corpus, mas haver uma vontade de ter a coisa para si. Só haverá posse onde houver ânimos possidente. O que é ânimos? Ânimos é a vontade de ser dono. Tá? Se eu estou com esse celular na mão, eu já tenho um corpus. Mesmo eu não sendo o proprietário, eu me passo como se fosse o proprietário. Tá? Todo mundo me olha como se eu fosse o proprietário daquele bem. É a mesma coisa da minha casa. Ali eu tenho corpus, que eu moro no imóvel, e eu tenho ânimos, que se chama, vou até complementar, é o ânimos domini. Eu tenho ânimo de ser dono. Tá? Todo mundo me vê como dono. Tá? Então, na teoria subjetiva de Savigny, é obrigatório ter esses dois elementos. O corpus, tá? E o ânimos. Vocês vão vendo aqui na frente que a teoria de Hering é um pouco diferente. E essa teoria de Savigny, o corpus e o ânimos, ela é um critério obrigatório para a obtenção da uso capião. Tá? Ou seja, a pessoa tem que ter o corpus, ela tem que ter a posse da coisa, efetivamente, e ela tem que ter o ânimo de ser dona. Tá? Nessa teoria de Savigny, ela não caberia a posse do locatário, ela não caberia a posse do comodatário, como por exemplo. Por quê? Porque o locatário ele não tem ânimos de ser dono de nada, ele só aluga o imóvel para poder usar o imóvel e a contraprestação é o pagamento dos aluguéis. O comodatário também não tem ânimo de ser dono de nada, ele não tem vontade de ser dono do apartamento que o irmão emprestou para ele. Então essa teoria ela foi derrubada nesse sentido das posses mais modernas. Então a teoria de Savigny, como ela ainda gravita no direito brasileiro, ela só serve, a meu entender, e pela grande maioria dos doutrinadores, em caso da uso capião. Tá? Repetindo, para poder conseguir a titularidade do bem através da uso capião, a pessoa ela não necessariamente, ela não precisa ser somente, ela não é compelida do corpus, ela precisa do corpus, ou seja, ter a posse física da coisa, mais um ânimos domini, que ela precisa também ter vontade de ser dona, ok? Isso são só questões em ações de uso capião. Para posse, essa teoria está superada. Tá? Para Savigny, os dois elementos agregam-se em singela fórmula matemática. Posse é igual a corpus mais ânimos. Excepcionalmente nas situações em que alguém atue materialmente sobre a coisa, sem o ânimos, cogitar-se-ia de mera detenção. Por exemplo, locatário, comodatário, usufrutuário e outras pessoas que entram na coisa em virtude da relação jurídica. Ou seja, para Savigny, o locatário, comodatário, usufrutuário e outras pessoas que entraram na coisa, elas não seriam possuidores, elas seriam detentores. A gente vai ver aqui mais um pouquinho mais para frente a diferença de detentor para possuidor. Ou seja, essas pessoas, o locatário, comodatário, usufrutuário ou outros, elas não teriam a proteção possessória. Tá? Vou dar um exemplo aqui do comodatário. O comodatário,
eu emprestei o imóvel para o Carlos está lá 2 anos no imóvel, aí eu vou lá e eu, proprietário do imóvel, tento tirar o Carlos à força do imóvel, tento esbulhar ele, tá? O Carlos não teria essa proteção possessória. Não é assim que eu vou conseguir tirar o Carlos do meu imóvel. Eu vou ter que entrar com uma ação para a extinção do contrato de comodato. Ou pior, vou ter que entrar com uma reintegração de posse, se ele não quiser sair esporadicamente. Então, essas pessoas que estão com a posse direta do imóvel através de um contrato, para Savigny, essas pessoas seriam um simples detentor. Ou seja, eu poderia ir lá, pegar o Carlos pelo cabelo, jogar ele na rua e retomar a posse do meu imóvel. Ok? A posse é muito importante para isso, para proteção possessória. As pessoas não podem simplesmente desfazer um vínculo, invocar propriedade, invocar uma posse maior, sem ter a proteção possessória, que são as ações possessórias que a gente vai ver lá na frente. Os detentores não fariam jus à tutela possessória, justamente pela carência do elemento volitivo, por atribuir tamanha ênfase ao aspecto psicológico anímico. A teoria de Savigny sobejou, conhecida como subjetiva. A posse seria um fato na origem e um direito nas consequências, pois confere ao possuidor a faculdade de invocar os interditos possessórios, quando o estado de fator for objeto de violação, sem que isso implique qualquer ligação com o direito de propriedade e a pretensão reivindicatória dela emanada. Os dois citados elementos são indispensáveis, pois, se faltar corpus, inexiste posse, e se faltar o ânimos, não existe posse, mas mera detenção. A teoria se diz subjetiva em razão deste esse último elemento. Para Savigny, adquire-se posse quando, ao elemento material, poder físico sobre a coisa, vem juntar-se ao elemento espiritual anímico, intenção de tê-la como sua. Vocês destaquem depois aí esse parágrafo, que ele é o mais importante possível, tá? Porque ele é bem claro, ele fala que para adquirir a posse, o elemento material é o poder físico sobre a coisa, tá? Ou seja, poder físico, a pessoa tem que ter o poder sobre a coisa, e mais o elemento anímico, que é a intenção de tê-la como sua, a intenção de ser dono, que é o animus domini, tá? O elemento material é o corpus e o anímico é o animus domini, ok? Tanto o conceito do corpus como do ânimos sofreram mutações na própria teoria subjetiva. O primeiro, inicialmente considerado simples contato com a coisa, por exemplo, a situação daquele que mora na casa ou conduz o seu automóvel. Posteriormente passou a consistir na mera possibilidade de exercer esse contato, tendo sempre a coisa à sua disposição. Assim não o perde o dono do veículo que entrou no cinema e o deixou no estacionamento. Também a noção de ânimos evoluiu para abranger não apenas o domínio, senão também os direitos reais, sustentando-se ainda a possibilidade de posse sobre coisas incorpóreas. Agora vamos falar sobre a teoria objetiva de Hering, que é utilizada hoje no nosso Código Civil de 2002, tá? Na linha de Hering, a posse é o mero exercício da propriedade. Ou seja, a posse é o mero exercício da propriedade. Seria o poder de fato e a propriedade, o poder de direito sobre a coisa. O fato e o direito, tal é a antítese a que se reduz a distinção entre posse e a propriedade. A posse não é reconhecida como modelo jurídico autônomo, pois o possuidor seria aquele que concede destinação econômica à propriedade, isto é, visibilidade ao domínio. A posse é a porta que conduziria à propriedade, um meio que conduz a um fim. Em suma, para Hering, a tutela da posse não decorre da necessidade de evitar a violência, mas tem como único fundamento a defesa imediata da propriedade. Os interditos possessórios nascem em razão da propriedade e não da posse em si mesma. Savigny e Hering concebem suas teorias com base em um ponto de partida comum, a detenção.
Todavia, visceral é compreender que a teoria de Hering é tida por objetiva pelo fato de explicar que a distinção entre possuidores e detentores não é traduzida à luz do elemento anímico da vontade de possuir, e sim por uma prévia conformação do ordenamento objetivo, que cuidará de explicitar as hipóteses em que certas pessoas não alcançarão a tutela possessória por expressa opção de política legislativa, em razão pela qual ingressaram na coisa. A posse seria a regra. Sempre que uma pessoa tem alguma coisa em seu poder, deverá ser protegida legalmente. Deixa eu dar uma parada por aqui e explicar, que essa teoria é bem pesada. Diferentemente de Savigny, o Hering, ele não leva em consideração o animus domini, ele não leva em consideração o animus. Tá? Para Hering, a posse, a pessoa tem que ter só o contato físico, só o poder físico sobre a coisa e não precisa ter a vontade de ser dono. Tá? Por isso, através dessa teoria de Hering, pode ser feito o desmembramento da posse. Tá? Hoje pode existir o locatário, ele tem a proteção possessória dele, o comodatário, o usufrutuário. Então ela é bem diferente. Tá? A crítica do Hering para a teoria do Savigny foi justamente sobre isso, porque esse tipo de pessoa, essas proteções, elas não eram disponibilizadas aos locatários de imóveis, aos comodatários. E hoje, com essa teoria de Hering, que é a teoria adotada pelo nosso Código Civil, essas pessoas elas têm a proteção possessória. Ou seja, para Hering, para considerar posse, basta ter o poder físico sobre a coisa. Ok? Diferentemente de Savigny, que ela tem que ter o poder físico sobre a coisa e mais a vontade de ser dono. Tá? São dois critérios. Savigny, poder físico sobre a coisa e a vontade de ser dono, ou seja, corpus e animus domini. Ok? Savigny só precisa do corpus, não precisa ter vontade de ser dono. Excepcionalmente, o direito privará de defesa. Nesse caso, haverá detenção. De fato, e Hering vislumbrava na detenção uma posse desqualificada pelo sistema jurídico, por razões objetivas e de ordem prática. A gente vai falar sobre detenção ainda hoje. Alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone? Alunos, cadê vocês? Tá todo mundo comigo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nessas teorias sobre posse? Vamos continuar então. Continuação sobre teoria objetiva de Hering. Gente, essas teorias aqui elas são teorias filosóficas. O assunto, eu confesso que é um assunto chato, tá? Mas quando a gente for entrar na parte de classificação da posse, que a gente vai falar sobre posse de boa-fé, posse de má-fé, posse direta, posse indireta, todas as características da posse, vai melhorar, tá, gente? Vocês vão conseguir palpar, vocês vão conseguir visualizar o instituto da posse, ok? Mas eu sou obrigado, eu realmente eu confesso que isso aqui é bem chato, muito chato de se estudar, mas eu tenho que passar isso aqui para vocês. Vamos lá, continuação sobre a teoria objetiva de Hering. A teoria de Hering é por ele próprio denominado objetiva, porque não empresta a intenção ao ânimos. É aquilo que eu falei, ele não está nem aí para o ânimos. Ele não quer saber se a pessoa tem vontade de ser dono. Se a pessoa está lá de posse daquela coisa, móvel ou imóvel, para Hering ele já é o possuidor. Tá? A importância que lhe confere a teoria subjetiva considera-se como já incluído no corpus e dá ênfase na posse ao seu caráter de exteriorização da propriedade. Tá? Isso é muito importante, isso está destacado aqui em negrito e está iluminado aqui pela caneta verde. Exteriorização da propriedade. Depois vocês vão ler lá no artigo 1196,
Porque ele diz o quê? A pessoa, deixa eu ler aqui para vocês, artigo 1196, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade, tá? Ou seja, resumindo, exteriorização da propriedade, tá? Você vê a pessoa como se ela fosse dona, tá? Ela está usando, ela está gozando, ela está fruindo, ela pode reaver, ela pode até alienar o imóvel de posse, ela pode se alienar, não através de escritura pública, tá? Que não se registra a escritura de posse, tá? Mas ela pode vender os direitos processórios que ela tem sobre o imóvel, ou seja, ela está exteriorizando os direitos que um proprietário teria sobre o imóvel, entendeu? Vamos lá, é o seu caráter de exteriorização da propriedade. Para que a posse exista, basta o elemento objetivo, pois ela se revela na maneira como o proprietário age em face da coisa. Para Ihering, portanto, basta o corpus para a caracterização da posse. Tal expressão, porém, não significa contato físico com a coisa, mas sim conduta de dono. Ela se revela na maneira como o proprietário age em face da coisa, tendo em vista sua função econômica. Tem posse quem se comporta como dono, e nesse comportamento já está incluído o ânimos. O elemento psíquico não se situa na intenção de dono, mas tão somente na vontade de agir como habitualmente o faz o proprietário, independentemente de querer ser dono, animus domini. A conduta de dono pode ser analisada objetivamente sem a necessidade de pesquisar-se a intenção do agente. A posse, então, é a exteriorização da propriedade, a visibilidade do domínio, o uso econômico da coisa. Ela é protegida, em resumo, porque representa a forma como o domínio se manifesta. Quando vocês saem para comprar um imóvel e você quer saber se aquele proprietário, aquele dono daquele imóvel que está vendendo imóvel para vocês, vocês têm que saber, primeiro, se ele é o proprietário do imóvel. Como é que se descobre se ele é o proprietário do imóvel? É só tirar uma certidão de ônus reais no cartório de registro de imóveis. Lá vai aparecer a titularidade do imóvel, quem é o proprietário, a metragem do terreno, todas as informações do imóvel vai estar nessa certidão. Isso para você descobrir se ele é realmente proprietário. Agora, se você quiser saber quem é o possuidor daquele imóvel, aí fica um pouco mais difícil, você tem que investigar. Tá? Você vai comprar um imóvel, o vendedor fala para você o seguinte: você vai perguntar, você é o dono do imóvel? Ele vai falar, eu sou o dono do imóvel. Que para o leigo, dono do imóvel não importa se é proprietário ou possuidor, ele vai falar que é dono. Ah, mas o senhor tem escritura definitiva? Não, não tem escritura definitiva, mas eu tenho um papel aqui. Aí você tem que investigar se aquele papel tem pelo menos 5, 6 anos de posse dele, se ele comprou de uma outra pessoa. Muitas das vezes você vai comprar um imóvel, a pessoa só tem uma chave. Aí você vai ter que acreditar na palavra dele. Ah, eu moro aqui há 10 anos, moro há 20 anos. De que forma que você vai investigar? Você vai pedir uma declaração do tempo do relógio na Light. Você vai, na hora que você for comprar, você vai colocar nessa escritura, nesse documento particular de cessão de direitos possessórios, ele vai declarar o tempo de posse que ele tem ali. Tá? Quanto maior o tempo, melhor para você. Você vai tirar uma certidão de ônus reais desse imóvel para saber se aquela área ali é área pública, tá? Porque a área pública não pode usucapir. Tá? Muita gente fala que a pessoa que está utilizando uma área pública, ele é mero detentor, ele não tem proteção possessória. Outros doutrinadores falam que ele tem sim proteção possessória, não contra o Estado, mas contra terceiros. Então isso tudo você tem que levar em consideração na hora que você for adquirir um imóvel de posse. Tá? Como eu falei, para você comprar um imóvel que tem o proprietário lá vendendo o imóvel, é muito simples, você tira uma certidão de ônus reais, vem todas as informações. Agora o imóvel de posse tem que ser investigado. Como eu trabalho com imóveis há mais de 10 anos, eu já cansei de vender imóveis que o cara vem trazer só a chave do imóvel. Flaviano, não tenho nada. Eu só tenho a chave do imóvel e tenho aqui minha conta de luz. Aí eu faço a minha investigação, eu consigo constatar o tempo de posse dele, aí sim eu coloco o imóvel à venda. Mas tem muita gente que compra no escuro. Tem gente que tem muito... Vocês devem ver na televisão e nos jornais.
Tem muito estelionatário que eles pegam a chave do imóvel na imobiliária, a imobiliária está alugando o imóvel, ele vai lá, pega a chave do imóvel, ele tira uma cópia da chave, ele faz a combinação com o porteiro, devolve a chave na imobiliária e ele passa a vender o imóvel. Tá? Para quem for comprar o imóvel, vai lá, vai ver o apartamento, esse estelionatário vai colocar um valor mais baixo e ele vai conseguir vender esse imóvel para várias pessoas, vai dar golpe em várias pessoas, porque as pessoas não procuram obter informações na hora de comprar o imóvel. As pessoas parecem que estão comprando uma blusa, um tênis, deu defeito, é só ir lá trocar. E o imóvel é o maior patrimônio que nós temos na vida da gente, né? É a parte da nossa vida que a gente gasta mais dinheiro. Muitas das vezes é o dinheiro da vida inteira. Então, para perder o dinheiro na mão de estelionatário, tem muita gente aí perdendo dinheiro dessa forma. Foi só um adendo que eu abri aqui na nossa matéria, para vocês ficarem espertos. Sim. O teu microfone está com muito barulho. Tenta falar um pouquinho mais próximo do microfone, que eu só entendi a parte de 10 anos do imóvel, o proprietário apareceu. Repete para mim, por favor. Estou te ouvindo agora. Então, quando você comprou um imóvel de posse de uma pessoa que declarou que já tinha 10 anos de posse, é isso? Então, se for mentir, se ele estiver mentindo nesse instrumento particular que ele fez, declarando os anos de posse dele, e o proprietário comprovar que é mentira dele, ele vai reaver sim o imóvel dele. Mas se ele estiver falando a verdade, porque para poder entrar com uso capião, para provar que você é o possuidor de fato e de direito, são vários critérios. Tem a posse de 5 anos, tem posse de 10 anos, posse de 15 anos. Então, o proprietário, se for o proprietário do imóvel, ele vai entrar com uma ação reivindicatória, que é aquela ação que eu falei para vocês, que ela é exclusiva do proprietário. Se ele conseguir comprovar que ele foi esbulhado, tá, por essa pessoa que se diz como possuidor de boa-fé, ele vai sim conseguir retomar o imóvel dele. Tá? E quem tiver no imóvel vai ter que sair. E do máximo que a pessoa vai poder fazer para tentar recuperar aquele investimento, no caso foi você, o exemplo, você comprou esse imóvel de posse, é você entrar com uma ação regressiva contra o possuidor antigo, para você tentar recuperar o seu dinheiro. Mas se o proprietário conseguir comprovar que a pessoa está lá na posse de má fé, uma posse precária, injusta, ele recupera sim. Aí são vários. Esses tipos de ações demoram anos. Depois eu vou trazer, eu estou fazendo uma defesa do meu tio, que ele é possuidor de um imóvel aqui em Paciência, e a ação está tramitando aqui no Fórum de Santa Cruz. Meu tio, ele comprou um terreno, ele construiu, a loteadora bagunçou ali, não colocou esgoto, água, aí o pessoal que comprou começou a invadir outros terrenos. E meu tio também invadiu o terreno do lado da casa dele. Então ele está com 20 anos nesse terreno. E em 2018, a loteadora entrou com uma ação reivindicatória para tentar recuperar esse terreno. E eu estou defendendo ele. Tá? Eu entrei com a contestação, alegando não, que ele já tem mais de 20 anos de posse do imóvel, que ele já tem o direito ao uso capião. Depois eu vou mostrar a petição inicial. Depois eu vou disponibilizar para vocês a petição inicial da loteadora, tentando recuperar o imóvel, e a minha contestação, para vocês puderem visualizar como é que funciona na prática. Tá ok? Vamos lá. A concepção social da posse na Constituição Federal de 1988 e no Código Civil.
Em nosso país, o grande passo na direção da concepção social da posse foi dado com a reafirmação no inciso 23, no artigo 5º da Constituição Federal de 88, do princípio de que a propriedade atenderá à sua função social, complementando pelas regras sobre a política urbana atinentes a uso capião urbana e rural. Artigos 183 e 191. É aquilo que eu falei para vocês, o mais importante hoje o que importa para a gente, é o que os senhores irão trabalhar futuramente, é a função social da propriedade. E continua ainda a teoria de Hering, é uma teoria antiga do século XVII, a teoria de Savigny, que também é muito antiga, do século XVII, século XVI. Tá? Essas duas teorias, elas continuam gravitando aqui no ordenamento jurídico brasileiro, mas o que é o mais importante hoje é a função social da propriedade. Repetindo o que eu falei alguns minutos atrás. Função social da propriedade. Você tem que dar uma função social à propriedade. Tipo a que a menina acabou de dar agora como exemplo. Ele não deu função social à propriedade dele. Se ele ficou há 10 anos sem exercer o direito de propriedade desse imóvel, que direito que esse cara tem hoje de invocar o direito de propriedade dele? Se o possuidor ele conseguir comprovar, não, eu estou aqui há 10 anos, mansa e pacificamente, eu vi um terreno vazio, eu entrei, construí, então eu tenho direito à minha posse. Se ele cumprir os critérios formais da uso capião, que é tempo, não violência, até a violência ela pode ser convalidada como posse. A gente vai ver isso na conversão da detenção pela posse. Então, ele não deu função social à propriedade dele, ele fatalmente ele perderá, tá, no judiciário, e ele vai perder em nome do possuidor. Tá? Nesse exemplo dela aí, que a menina acabou de dar para a gente, pelo que ela me falou, e se o possuidor ele perder o direito dele de posse, ainda tem a retenção de benfeitorias ainda. Se ficar comprovado que, tipo ela, a menina... qual o nome da aluna que falou comigo aqui? Rose, se você conseguir comprovar que você é possuidora de boa-fé e essas benfeitorias foi feita por você, tá? Você comprou o terreno, o cara tem lá 10 anos do terreno. Aí você comprou, em 6 meses você levantou uma casa, fez um casarão em que você gastou 500 mil de material. Tá? Se ficar comprovado no judiciário que o proprietário ele vai recuperar o domínio ele já tem, né? Ele tem um domínio pleno da propriedade, mas se ele conseguir recuperar a posse do imóvel, você vai poder reter as benfeitorias, porque você é possuidora de boa-fé. Não importa se o possuidor antigo ele agiu de má fé, se ele espancou o antigo proprietário e jogou para fora do terreno, ou ele aumentou a cerca dele por terreno do vizinho, que se chama de forma clandestina, não importa se ele agiu de má fé. Se você tiver de boa fé, você vai até perder a tua posse para o proprietário anterior. Só que você vai ter direito à retenção das benfeitorias. O que é retenção das benfeitorias? As benfeitorias úteis e necessárias, o proprietário ele vai ter que te indenizar. Enquanto que ele não te indenizar, você vai continuar no imóvel. Se o perito judicial avaliar o imóvel, as benfeitorias úteis e necessárias da Rose foram 500 mil reais. Se o proprietário tiver bala para poder pagar, ele vai te pagar, você vai sair. Tá? Você vai recuperar pelo menos parte do investimento que você fez do imóvel. Agora, se ele não tiver os 500 mil reais para ele poder te indenizar, você vai ficar no imóvel ad eterno. Ele não vai conseguir recuperar o imóvel, ele vai ter que te indenizar. Agora, se ficar configurado que a sua posse é de má fé, além de perder a posse do imóvel, você vai perder também as benfeitorias, ok? Essa parte de posse de boa fé e má fé a gente vai ver um pouco mais na frente. Vamos lá. O Código Civil de 2002 demonstra preocupação... Deixa eu aumentar aqui a tela. O Código Civil de 2002 demonstra preocupação com a compreensão solidária dos valores individuais e coletivos, procurando satisfazer aos superiores interesses coletivos, com salvaguarda dos direitos individuais. Nessa consonância, o proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área na posse ininterrupta e de boa fé, faltou um F ali, de boa fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas,
e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. É o que eu acabei de falar, é a função social da propriedade. Se ele não der, é a famosa reforma agrária, né? Isso tem até lei estabelecendo sobre isso, sobre o campo. Se o fazendeiro ele tiver uma fazenda enorme, tiver muita área, e as pessoas entrarem e for detectado pelo poder público que essas áreas são improdutivas, o governo vai fazer a reforma agrária ali. As pessoas vão entrar, o pequeno agricultor vai entrar e ele vai dar função social. Cada pessoa vai ter um pedaço de terra, vai poder plantar para poder fazer, para poder ter a sua própria subsistência ou para poder comercializar os legumes e verduras, ou a pecuária através de gado, ou equinos, bovinos, enfim. Ele vai ter a função social da propriedade enorme, que é de um fazendeiro, que vamos supor que ele tenha 100% de uma fazenda, ele utiliza 5%. Os outros 95% são léguas e léguas e léguas de terra ociosa. O governo tem um percentual constando na reforma agrária, que ele vai perder em favor dessas pessoas mais necessitadas que precisam produzir. Ou seja, essas pessoas pequenos agricultores, eles vão dar função social a essa propriedade. Ok? Vamos lá, definição da posse. Ao conceituar a posse da mesma maneira que o seu antecessor... Oi? Alguém abriu o microfone? Sim. Então, isso aí, essa posse desse proprietário, ela foi desmembrada, tá? Só existe desmembramento de posse através de contrato, através de acordo, tá? Então, o que o proprietário fez? Ele tinha posse direta do imóvel dele, ele alugou ao locatário, ele passou para uma terceira pessoa. Então, esse locatário está com a posse direta e o proprietário ele continua com a posse, só que de forma indireta. Por força do contrato que eles fizeram, a lei do inquilinato diz o seguinte, que esse contrato ele tem que ser de pelo menos 30 meses, tá? E durante esse contrato de 30 meses, se não tiver inadimplemento dos aluguéis ou infração contratual, tá? Ou seja, o locatário não fez, não cometeu nenhuma infração contratual, está pagando o aluguel em dia, esse proprietário ele não pode tirar ele do imóvel, só se for através de uso próprio, tá? Se for para uso próprio, ele pode até tirar. Mas nesse teu exemplo aí, passou o tempo de contrato, completou os 30 meses do contrato, como é que é o seu nome? Ô Thales, passou dos 30 meses do contrato, o proprietário não precisa mais responder, o locador não precisa mais responder prazo de contrato nenhum. Qualquer hora que ele quiser, ele pode pedir o imóvel, que se chama denúncia vazia, tá? Denúncia vazia. Ele não precisa justificar nada. Ele vai ter que entrar judicialmente. Primeiro ele notifica esse locatário, ele vai explicar na notificação que não há mais interesse em permanecer com a locação e vai dar um prazo de 30 dias para ele desocupar. Se esse locatário... Sim, sim, sim. É igual o outro lado agora do locatário. Se o locatário, durante esses 30 meses, o único que pode sair da relação contratual é o locatário durante esses 30 meses. O locador ele não pode tomar o imóvel do locatário, tá? Só através
da retomada para uso próprio. Se o locatário quiser sair desse contrato de locação, enquanto que o contrato estiver vigente, tiver o tempo do contrato ali, ele tem que pagar multa proporcional, tá? Passou também desse prazo do contrato, o locatário está dispensado de pagar multa. Ele fica dispensado de pagar multa depois dos 30 meses e o locador também não precisa justificar porque ele quer o imóvel de volta. Em qualquer tempo, em qualquer momento, ele pode mandar uma notificação para o locatário, porque passou do tempo de contrato, o Thales, esse locatário ele não é mais possuidor, ele não tem mais a posse do imóvel. Ele vai ser o mero detentor. A gente vai falar agora sobre detenção. Ele vai estar na posse precária, ou seja, ele já vai estar ferindo no direito do possuidor, que é o proprietário do imóvel. Então, se tiver alguma melhoria, benfeitoria prevista no contrato de locação, que o proprietário, quando eu falo proprietário, pode ser o possuidor, tá, gente? O possuidor, ele pode, o cara que tem um imóvel de posse, ele pode locar o imóvel dele, vai estar desmembrando a posse dele. Se no contrato de locação, Thales, estiver previsto lá que esse inquilino ele possa de fazer benfeitorias no imóvel, ele vai fazer, tá? Logicamente ele tem que ter depois um documento assinado com o proprietário dizendo que fez aquela benfeitoria. Agora, se não tiver esse tipo de previsão em contrato, o cara fez uma piscina, o cara fez uma churrasqueira, o cara botou porcelanato do imóvel e não tem nada previsto no contrato, ele não tem direito à retenção de benfeitoria, não. Ele vai ter que sair do jeito que ele entrou. Entendeu? Se tu tiver com esse problema aí em particular, ou algum conhecido teu, depois tu me chama no zap aí que eu te dou orientações maiores, que essa parte aí é a área de locação. É mesmo? É. Porque o locatário, quando ele aluga o imóvel, eu trabalho com locação de imóvel, eu sempre oriento aos inquilinos. Falo, cara, não faz obra no imóvel do proprietário não, que você não vai reaver isso futuramente. Logicamente, se for uma obra que você está pretendendo ficar lá anos, e uma obra que uma temporária, imagina, você é proprietário do imóvel, você ama aquele taco no teu apartamento, ama, tu gosta de taco. Aí o locatário simplesmente chega lá e fala assim, cara, eu não gosto de taco, vou botar porcelanato aqui. O cara quebra o apartamento todo, coloca um porcelanato de R$ 500 o metro quadrado, mas aí, o proprietário do imóvel, o locador, odeia porcelanato, ele amava o taco dele. Olha o prejuízo. O proprietário ele pode até pedir indenização por danos depois a esse locatário. Então o imóvel não é dele, ele está ali só para ele poder usar. Se der algum problema de infraestrutura no imóvel, infiltração, estourou um cano, sei lá, descarga escangalhou, aí sim ele vai fazer a benfeitoria necessária, a benfeitoria útil, vai comunicar ao proprietário, o locador do imóvel, ó, quebrou aqui, está com infiltração, você tem que consertar. Aí sim, mas benfeitorias para poder melhorar o imóvel, isso aí é muito perigoso e tem que ter previsão contratual e além da previsão contratual de benfeitoria, dizendo que lá na frente o proprietário possa restituí-lo, ele tem que pedir autorização por escrito desse locador. Tá? Eu quero fazer uma churrasqueira aqui no quintal. O senhor me autoriza? Ah, autorizo, ó, vai dar R$ 2.000, vamos descontar no aluguel durante 5 meses, enfim. Ele tem que ter sempre essa autorização, senão lá no final, quando o proprietário retomar o imóvel, ele vai ficar no prejuízo e não vai recuperar nada, ok? Sim, 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 sempre por escrito. Tem que ter prova inequívoca. Ah, eu tenho um áudio no WhatsApp. É melhor sempre. Quer constituir prova? Quer que alguém, quer que a outra parte fale para você? Manda ela escrever no WhatsApp. Ah, eu não consigo fazer uma documentação, eu não consigo fazer um recibo das benfeitorias. Manda um comunicado pelo WhatsApp ou por e-mail e peça que o proprietário do imóvel, o locador do imóvel, ele autorize ou não a benfeitoria. Pronto, já vai estar documentado ali, entendeu? Então a própria escrita ali no WhatsApp, uma troca de e-mail, ela não é tão forte como um recibo, uma notificação, um acordo entre as partes, mas ela já serve como uma prova. É melhor que nada. Agora, se você tiver só a prova verbal,
vai ficar difícil você provar isso judicialmente. Vai ter que ter testemunha. Testemunha como se chama? É a prostituta das provas, qualquer pessoa pode chegar lá, afirmar ou negar qualquer fato. Então é sempre bom ter uma documentação, ok? Exatamente, tem que sempre fazer o acordo. Faz sempre o acordo, por escrito. Ah, não liga para o proprietário, ah, posso fazer, ó, quebrou aqui tá vazando, tá com uma infiltração aqui. O pedreiro veio aqui e o material deu R$ 1.000. Eu pago 2.000 de aluguel. O senhor desconta mês que vem? Se ele falar, ah, pode fazer a obra que eu vou descontar. Aí no próximo mês chega o teu boleto lá de R$ 2.000. Aí você tem que pagar. Aí o que você faz? Você não paga o boleto e deposita R$ 1.000 na conta do proprietário. Tá errado. Ele vai te cobrar os outros R$ 1.000. Não tem prova nenhuma. Você não fez nenhum acordo com ele, você não comunicou ele. Então vai dar com certeza confusão. Faça sempre documentado. Ok, vamos prosseguir? Vamos lá. Definição da posse. Ao conceituar a posse da mesma maneira que o seu antecessor, o Código Civil de 2002 filia-se à teoria objetiva, ou seja, o Código Civil se filia à teoria de Hering, a teoria objetiva, repetindo a nítida concessão à teoria subjetiva no tocante a uso capião como modo aquisitivo da propriedade que demanda o animus domini de Savigny, ou seja, a teoria de Savigny ela é encontrada na uso capião, porque na uso capião, além do poder físico, tem que ter o animus domini, que é o ânimo de ser dono, a vontade de ser dono, ok? A teor do artigo 1196 considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Assim, pela letra do legislador, o possuidor é quem, em seu próprio nome, exterioriza alguma das faculdades da propriedade, seja ele proprietário ou não. Será possível observar que, nos dias atuais, no âmbito de uma sociedade plural, as teorias de Savigny e Hering não são mais capazes de explicar o fenômeno possessório à luz de uma teoria material dos direitos fundamentais. Mostram-se envelhecidas e dissonantes da realidade social presente. Surgiram ambas em momento histórico no qual o fundamental era a apropriação de bens sob a lógica do ter em detrimento do ser. Ou seja, são teorias teoricamente ultrapassadas. Elas são utilizadas como exemplos no nosso Código Civil brasileiro e na Constituição Federal elas não são nem mencionadas. Contudo, diante da função social da posse, não basta ao possuidor se comportar como um proprietário, mas como um bom proprietário perante o bem. Ou seja, não basta ele se comportar como um proprietário, ele tem que ser um bom proprietário. É aquilo, tem que dar função social à propriedade. Por isso, aproveitamos o conceito de posse de Caio Mário da Silva Pereira, uma situação de fato em que uma pessoa que pode ou não ser a proprietária, exerce sobre uma coisa atos e poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a, exercitando sobre uma ingerência socioeconômica. O conceito de posse resulta da conjugação de três dispositivos legais, 1196, 1198 e 1208. Eu vou ler para vocês. 1196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Artigo 1198. Considera-se detentor, detentor, aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções rurais. Isso aqui é a detenção, a gente vai falar agora, daqui a pouco. E o artigo 1208 não induz em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Ou seja, o artigo 1208 e o artigo 1198,
ele fala do contrário da posse, ele fala da detenção, tá? A definição é o 1196 e a diferenciação de posse e detenção está no 1198 e no 1208. Posse e detenção. Presta atenção, eu peço a atenção dos senhores agora. Segundo Hering, a detenção encontra-se em último lugar na escala das relações jurídicas entre a pessoa e a coisa. Na linha de frente estão a propriedade e seus desmembramentos. Em segundo lugar, a posse de boa-fé. Em terceiro, a posse. E, por fim, a detenção. Ou seja, a detenção está lá no final. É o rabo da história, né? Começa com o poder real, o poder do proprietário e vai se desmembrando, né? Então, a detenção fica lá no finalzinho. Para o referido jurista, o que se distingue a posse da detenção é um elemento externo e, portanto, objetivo, que se traduz no dispositivo legal que, com referência a certas relações que preenchem os requisitos da posse, e tem a aparência de posse, suprime dela os efeitos possessórios. Ou seja, o detentor ele não tem defesa possessória. Ele não pode invocar as ações possessórias. Ok? A detenção é, pois, uma posse degradada, uma posse que, em virtude da lei, avilta-se em detenção. Ou seja, o que é avilta-se? Ela se diminui. Tá? Ela não é posse, ela é totalmente diferente de posse. Eu vou ler daqui a pouco para vocês a parte que diz... eu já li, né? Que é o 1198 e o 1208. Eu vou falar a diferença desses dois detentores. Somente a posse gera efeitos jurídicos, conferindo direitos e pretensões possessórios em nome próprio. Esta é a grande distinção. É isso. O detentor ele não pode invocar um direito possessório. Se alguém for no imóvel, pegar ele, jogar ele para fora, que defesa que esse cara vai ter? Nenhuma. Tá? Ele nunca vai poder invocar uma uso capião. Tá? Só quem pode invocar uma uso capião é o possuidor. Tá? Relação de dependência do detentor para com o dono. Há situações em que uma pessoa não é considerada possuidora, mesmo exercendo poderes de fato sobre uma coisa. Isso acontece quando a lei desqualifica a relação para a mera detenção, como faz no artigo 1198, considerando o detentor aquele que se acha em relação de dependência para o outro e conserva a posse, em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. O exemplo clássico desse tipo de detenção, ou seja, a detenção por dependência, é o caseiro. Tá? Eu tenho uma casa de praia e eu pago um caseiro para tomar conta do imóvel. Eu dou ordens para ele. Ele é meu servo. Eu peço para ele limpar a piscina uma vez por semana. Eu peço para ele varrer a casa. Eu peço para ele aparar a grama. Eu peço para ele limpar a calha lá do telhado. Ele está lá, fisicamente no imóvel. Inclusive, ele tem uma casinha lá nos fundos que ele mora na casinha dos fundos. Ou até mesmo mora dentro do imóvel. Ele só sai do imóvel quando eu e minha família vamos lá de férias. Ou passar o final de semana. Tá? Então, mas ele não tem a posse. Para a vizinhança, para quem não me conhece, as pessoas podem até olhar para ele como se ele fosse o possuidor ou o proprietário. Mas não, ele é meu funcionário, ele está sob a minha dependência, ele está cumprindo as minhas ordens. Ou seja, ele está na detenção. Tá? Ele tem uma posse totalmente precária. Ele não pode invocar nada. Ok? Esse é o clássico exemplo do caseiro. Mas tem um exemplo do motorista, aquele motorista que trabalha para uma empresa, ele está dirigindo o carro, ele não está com esse carro da empresa, ele não alugou de ninguém, ele não pegou emprestado com ninguém, ou seja, ele não está na posse direta, ele está utilizando a coisa sobre ordens de alguém, ou seja, ele está na detenção daquele automóvel, ok? Embora, portanto, a posse possa ser considerada uma forma de conduta que se assemelha à de dono, não é possuidor o servo da posse. Ou seja, ela se assemelha à conduta daquele posseiro que está lá, ela até parece, olhando de longe, ela até parece ser o possuidor daquela casa de praia, mas ele não é. Tá? Ele é o servo na posse, ele está me servindo. Tá? Ele está lá sob as minhas ordens. Eu não mandei ele simplesmente morar lá, que eu estou com pena dele. Até porque se eu colocar ele para morar lá porque eu estou com pena, vai ser um outro tipo de detenção, que a gente vai falar aqui um pouco mais na frente, que é esse ato de mera permissão. Tá? Mas se ele está lá para ele trabalhar para mim, eu dou dinheiro para ele, eu dou um salário para ele, ele está me servindo. Ele está trabalhando em função da posse.
ok? Aquele que a conserva em nome de outrem, ou em cumprimento de ordens ou instruções daquele em cuja dependência se encontre. O possuidor exerce o poder de fato em razão de um interesse próprio, o detentor no interesse de outrem. É o caso típico dos caseiros e de todos aqueles que zelam por propriedades em nome do dono. Tá? Outros exemplos de detenção são citados por Ponte de Miranda. A situação do soldado em relação às armas e à cama do quartel, a dos funcionários públicos quanto aos móveis da repartição, a do preso em relação às ferramentas da prisão com que trabalha, a dos domésticos quanto às coisas do empregador. Todos esses exemplos, gente, do Ponte de Miranda são exemplos de detenção, tá? É o tipo da detenção por dependência. Todos eles trabalham com as coisas móveis de outras, do possuidor ou do proprietário do bem. Ok? Alguma dúvida até aqui? Eu quero que vocês consigam diferenciar a posse para a detenção, do possuidor para o detentor. Isso aqui é muito importante na hora de uma proteção possessória, é importante numa ação reivindicatória, é importante numa usucapião, tá? Que isso tudo, na estratégia de um processo judicial, isso tudo tem que ser levado em consideração. Tá? Imagina o meu caseiro lá, o exemplo do meu caseiro. Eu chego no final de semana lá, ele simplesmente ele troca a fechadura da casa, ele não deixa eu entrar. E eu posso entrar sim, tirar aquele cara de lá. Eu posso entrar porque eu sou o dono do imóvel. Eu posso usar um desforço imediato, porque ele não tem proteção possessória nenhuma, ele trabalha para mim. Tá? Eu posso, se eu não quiser me dispor, posso chamar a delegacia, ou até mesmo posso entrar com uma ação com uma liminar, comprovando que ele é meu caseiro. Ele vai sair muito rápido do imóvel. Tá? Então a diferença da detenção para posse é essa. Tá? O detentor ele é uma posse degradada. Na realidade ele não tem uma posse. Ele tem uma posse em nome de. Ele tem uma detenção em nome da posse. Ele trabalha para a posse. Ele, apesar de ser meu funcionário, ele é funcionário da posse, ele é funcionário da coisa, ele é funcionário do bem. Ok? Em todas essas hipóteses aduz o que sobreleva é a falta de independência da vontade do detentor, que age como lhe determina o possuidor, ou seja, ele faz o que eu mando, ele não tem independência. Há uma relação de ordem, obediência e autoridade. Tais servidores não têm posse e não lhes assiste o direito de invocar, em nome próprio, a proteção possessória. Ele até pode invocar em nome de terceiros, mas somente naquele esforço imediato. O caseiro está lá. Uma pessoa vai lá e invade o imóvel, tenta pular o muro, arrombar o cadeado. Ele vai agir ali na hora em legítima defesa da posse, do bem. Tá? Ele vai tentar repelir essa pessoa. Mas imediatamente ele vai ter que me comunicar para eu tomar as minhas providências, as minhas ações possessórias. Tá? Ele não vai poder entrar com uma ação possessória. Se eu estiver lá no Japão, ele me ligar, Flaviano, estão tentando invadir aqui, tem uma retroescavadeira em frente, os caras estão tentando arrombar o cadeado. Ele não vai poder fazer nada. Infelizmente, ele não vai poder entrar com uma ação, com uma liminar em meu nome. Tá? Até porque eu sou possuidor, eu vou ter que sair do Japão, voltar para o Brasil para tomar as medidas cabíveis. Ele só vai poder tentar repelir naquele imediato momento, que se chama a autotutela. O máximo que ele vai poder fazer. Ok? São chamados de flâmulos da posse. Vocês vão ler em várias doutrinas que uns falam flâmulos da posse e outros falam fâmulos da posse. Eu prefiro colocar fâmulos da posse, que é o exemplo do poceiro, do soldado que está utilizando o fuzil, do motorista, enfim. Embora não tenham o direito de invocar em seu nome a proteção possessória, não se lhes recusa, contudo, consequência natural do seu dever de vigilância. É exatamente isso que eu acabei de falar agora. Atos de mera permissão ou tolerância. Já é outro tipo de detenção. Esquece agora aquela parte do servidor da posse. Agora esse é outro tipo de tolerância, tá? Outro tipo de detenção. Outro tipo de tolerância não. Esse já é um outro tipo de detenção. Os autores, em geral, quando tratam da detenção em nosso direito, referem-se apenas à hipótese contida no artigo 1198, retromencionado,
considera-se o detentor. Todavia, o aludido diploma vai além, uma vez que em mais 2 dispositivos menciona outras hipóteses que aquele exercício de fato não constitui posse, configurando, portanto, detenção. Assim, a primeira parte do artigo 1208 proclama que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. A permissão se distingue da tolerância pela existência na primeira do consentimento expresso do possuidor. Na tolerância, há uma atitude espontânea, de inação, de passividade, de não intervenção. Por representar uma manifestação de vontade, embora sem natureza negocial, configurando o ato jurídico em sentido estrito, enquanto na hipótese de tolerância, não se leva em conta a vontade do que se tolera, sendo considerada simples comportamento ao que o ordenamento atribui consequências jurídicas, ou seja, um ato-fato jurídico, por dizer respeito à atividade que ainda deve ser realizada, enquanto a tolerância concerne a atividade que se desenvolveu ou que se exauriu. Gente, falta 10 minutos, vou dar uma acelerada. Deixa eu resumir essa parte aqui, relação de dependência. Desculpa, atos de mera permissão. Permissão é o seguinte, eu tenho minha casa e tenho uma casa vazia nos fundos. O que eu faço? Eu não faço um contrato de comodato e eu nem empresto a casa pro Carlos. Eu falo pro Carlos o seguinte, Carlos, fica morando lá, tu tá com dificuldade, tu acabou de se separar da sua esposa, tu tá sem condições de pagar um aluguel, mora na minha casinha lá dos fundos. Se o Carlos ficar lá 30 anos, ele não vai poder invocar em momento nenhum a uso capião. Ele não vai poder falar que ele é o possuidor. Ou seja, eu estou tolerando a habitação do Carlos lá nos fundos. Eu deixei o Carlos entrar. Ou seja, isso está tudo controlado. Ele não simplesmente entrou no meu imóvel de forma mansa e pacífica ou de forma violenta e eu fiquei inerte. Não, eu fiz um acordo com ele. Eu falei, Carlos, pode ficar aí no imóvel. Outro exemplo é o falecimento. O proprietário do imóvel falece, deixa uma casa para 5 filhos. O filho mais pobre, ele está morando lá no imóvel. Tá? Ele mora no imóvel pela tolerância dos outros 4 herdeiros. Os outros 4 herdeiros, eles não abandonaram o imóvel. Até existe a uso capião de bens herdados. Mas aí tem que comprovar que os outros herdeiros não querem saber daquele bem, que abriram mão, que ele está pagando, que esse herdeiro que mora no imóvel está pagando todas as despesas do imóvel, está pagando IPTU, está pagando condomínio, enfim. Ele tem que comprovar judicialmente que o imóvel foi efetivamente abandonado pelos outros herdeiros, que é diferentemente da detenção. Se os herdeiros estão deixando ele morar nesse imóvel, é porque é tolerância. Ele não pode invocar proteção. Proteção não, a proteção até ele pode invocar, porque ele futuramente ele vai ser um dos proprietários. Mas ele não pode invocar a uso capião, ok? Deixa eu ler rapidamente essa parte de atos violentos. Vocês conseguiram diferenciar da detenção, da detenção por a pessoa que trabalha para o possuidor, trabalha para a posse, para mera tolerância? Alguém tem alguma dúvida? Conseguiram diferenciar detenção de posse? Vamos prosseguir então, que ainda vou abrir o slide para vocês. A segunda parte do citado artigo 1208 do Código Civil acrescenta que, igualmente, não autorizam a aquisição da posse os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Assim, os aludidos atos impedem o surgimento da posse, sendo aquele que os pratica considerado mero detentor, sem qualquer relação de dependência com o possuidor. O dispositivo em apreço, aliás, trata da hipótese de detenção sem dependência, do detentor para com o possuidor, denominada detenção independente. Todavia, cessada a violência ou a clandestinidade, continuam os mencionados atos a produzir efeito de qualificar como injusta e com efeitos daí resultantes, a posse que a partir de então surge. O que é isso? O posseiro está lá no imóvel, estou pagando ele todo mês, ele é o mero detentor daquele bem. Vamos supor que eu venha a falecer, ele vai ficar sabendo que eu morri,
ele não tem contato com os meus herdeiros, ou até que tenha. Ele começa a ligar para cobrar o dinheiro do meu salário. Eu trabalhei mês passado, felizmente seu pai morreu, mas eu estou querendo meu dinheiro, como é que vai ficar? Então, se ele não tiver nenhum retorno, se ele sentir que as pessoas simplesmente abandonaram o imóvel, essa detenção ela vai ser transformada em posse. Tá? Então, ele vai deixar de ser o detentor e ele vai virar o possuidor. Então, futuramente, se ele invocar a proteção possessória, ele vai ter as proteções possessórias, inclusive ele vai poder também invocar a usucapião, ele aguardando o tempo da usucapião, ok? Ou seja, a detenção ela pode ser transformada em posse. Tá? O outro exemplo é o herdeiro. O herdeiro é detentor, ele está lá simplesmente por mera tolerância. Aí, uma certa hora, ele está pagando imposto de IPTU, condomínio, pagando todas as taxas, e ele percebe que os outros herdeiros não querem mais saber daquele imóvel, ou seja, ele acaba de virar o possuidor. Tá? Não vai existir ali a composse. Composse são duas ou mais pessoas exercendo a mesma posse. Não, ele vai ficar com aquela posse exclusiva para ele. Ele vai poder invocar futuramente a usucapião em cima dos outros herdeiros. Em suma, enquanto perdurar a violência ou a clandestinidade, não haverá posse. Cessada a prática de tais ilícitos, surge a posse injusta, viciada, assim considerada em relação ao precedente possuidor. Desse modo, ainda que este, esbulhado há mais de 1 ano, não obtenha liminar na ação de reintegração de posse ajuizada, deverá ser, afinal, reintegrado em sua posse. Todavia, em relação às demais pessoas, o detentor, agora possuidor em virtude da cessação dos vícios iniciais, será havido como possuidor. A injustiça da posse fica circunscrita ao esbulhado e ao esbulhador. Deixa eu abrir aqui agora o slide rapidinho para a gente poder finalizar, que tem o nosso caso concreto, tem alguns exercícios aqui para a gente. Quem tiver com dúvida é só perguntar, tá, gente? Vamos lá. Vou ler rapidamente, tá? Que agora é o resumo do que eu já falei hoje. Teorias conceituais da posse, da natureza jurídica da posse, conceito de posse e teorias justificadoras. A posse não está no rol dos direitos reais, porque é uma situação de fato que gera consequências jurídicas, ou seja, a posse seria uma visibilidade ou aparência de domínio ou propriedade, independentemente de ser ou não propriedade, ok? Teoria subjetiva, teoria de Savigny, corpus mais ânimos, tá? Adverte Orlando Gomes que a teoria de Savigny interferiu em pontos específicos do nosso sistema, a exemplo da usucapião. Por exemplo, para usucapir propriedade, necessário tempo, posse e animus domini. Este último elemento é derivado de Savigny. Animus domini é a vontade de ser dono, ou seja, ele não é necessário ele ter somente o corpus. Ele está fincado lá naquele imóvel, ter ser exteriorizado, que as pessoas vejam ele como proprietário. Ele também tem que ter o ânimo de ser dono, ele tem que ter vontade de ser dono. Objetiva de Hering, exteriorização da propriedade. Exteriorização da propriedade é o que está no artigo 1196. Ele tem que demonstrar um dos elementos da propriedade. Tá? Ele tem que se parecer como ele está usando, ele está fluindo o imóvel, está gozando o imóvel, ele está tentando reaver a coisa, ele está tentando alienar o imóvel. As pessoas têm que ver ele como se ele fosse proprietário. É aquilo que eu falei naquele exemplo quando a pessoa está comprando um imóvel. Para saber se é proprietário, basta tirar uma certidão de ônus reais no registro de imóveis. Para saber se a pessoa é possuidora, tem que se investigar. Tá? Social é o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, do STJ. A posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais. É a famosa
função social da propriedade, função social da posse. Exercício, coloquei um exercício aqui para vocês. Em relação às teorias conceituais da posse, aponte a afirmativa correta. Letra A é, para Hering, a apreensão física da coisa e a vontade de tê-la como própria. Alternativa B é, para Savigny, a mera conduta de dono, independentemente da apreensão física da coisa e da vontade de ser dono. Alternativa C é a aquisição de uma propriedade independentemente do cumprimento da sua função social. Alternativa D é o direito autônomo sobre uma propriedade que cumpra a sua função social. Primeiro que responder a alternativa certa ganha um ponto. Vamos lá, gente, rapidinho. Quem quiser ganhar um ponto, é só responder aí. Letra D? Qual o seu nome? Thales. Alguém tem alguma resposta diferente? Tem que ser diferente do Thales. Alguém não concorda? Vamos lá, gente, coragem. Aqui todo mundo pode errar, só não pode errar na prova da OAB. Então vamos lá, Thales ganhou um ponto, resposta certa. A resposta é a letra D. Tá? A fundamentação está naquela quinta jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça, o enunciado 492. A posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais. Poderia também suscitar, invocar também o artigo 5º, inciso 22 e 23 da Constituição Federal, tá? Por que não é a letra A? Então, calma aí, deixa eu retornar. Por que não é a letra A? É, para Hering, a apreensão física da coisa e a vontade de tê-la como própria. Para Hering, que é a teoria objetiva, a vontade de tê-la como própria, ou seja, o animus domini, não é interessante para ele e não leva isso em consideração. Tá? É só a apreensão física da coisa. Letra B. É para Savigny, a mera conduta de dono, independentemente da apreensão física da coisa e da vontade de ser dono. Para Savigny, a mera conduta de dono, ele não leva em consideração essa parte, tá? Independentemente da apreensão física. Letra C. É a aquisição de uma propriedade independentemente do cumprimento da sua função social. Deixei aqui evidenciado que é obrigatório ter função social na propriedade, sim, tá? E a certa é a D, que é o direito autônomo sobre uma propriedade que cumpra a sua função social. Posse e detenção. Posse é a exteriorização da propriedade. No entanto, nem sempre a aparência de dono revela a existência da posse, pois nós podemos estar diante das seguintes situações: mera detenção ou mera custódia, artigo 1198, exemplo do caseiro; mera permissão ou mera tolerância, primeira parte do artigo 1208, ou seja, eu tolero um parente meu na minha casa. A detenção apresenta duas características muito importantes. Pessoalidade, o detentor só tem vínculo de detenção pessoal com o titular ou com aquele que confiou, para com os demais ele é possuidor. Ou seja, para outras pessoas, para terceiros, aquele cara ali, ele é o possuidor. Mas para mim, que sou possuidor ou proprietário, ou os dois possuidor e proprietário, ele tem um vínculo jurídico comigo, porque ele está lá sobre exercendo trabalhos para mim, sendo meu servidor da minha posse, ou eu estou tolerando a presença dele ali. Transitorialidade. O detentor pode se converter em possuidor, pois a relação é transitória. Tal alteração decorre de uma mudança no comportamento, que deve ser informada ao titular, segurança jurídica. Ou seja, o detentor ele pode virar possuidor. Como eu dei aquele exemplo lá do eu morrer e o caseiro ficar lá com o imóvel, os herdeiros abandonarem o imóvel e o detentor se transforma em possuidor. Há entendimento no STJ no sentido de que ocupação de área pública consiste em mera detenção,
mas Arruda Alvim discorda, entendendo que área pública pode ser objeto de posse, o que não pode ocorrer é a uso capião. É aquilo que eu falei um tempinho atrás aqui. Aquela pessoa que ocupa uma área pública, ou seja, uma praça, um terreno da prefeitura ou do governo do estado ou um terreno federal, ele nunca vai conseguir usucapiar aquela parte ali. O STF e boa parte da doutrina, ele fala que aquela pessoa é simplesmente detentora, mas tem alguns doutrinadores, como Arruda Alvim, ele discorda e ele diz que o possuidor não, a pessoa que está ocupando aquele terreno ou aquele imóvel, ele tem sim direito à proteção possessória, não contra o ente, né? Contra o ente público, mas contra terceiros. Se eu invadir um prédio do exército e alguém quiser retomar essa posse, se não for o exército, que é o que tem o domínio pleno, eu posso exercer sim a minha proteção possessória. Para pequena parte da doutrina entende dessa forma. O melhor, mais velho exemplo se trata do caseiro. Referidos atos não se confundem com o comodato, que induz posse, é contrato e, portanto, irrevogável antes do prazo. Exemplo, permito que o meu vizinho estacione os seus carros na minha garagem. Tenho que deixar claro que se trata de ato mero de favor, pois do contrário pode caracterizar comodato e o comodatário tem posse. Em conclusão, podemos conceituar posse como sendo a exteriorização da propriedade, excetuando-se, porém, os atos de mera detenção e de mera permissão e tolerância. Posse, estado de direito. Detenção, estado de fato. A primeira concepção é a do servidor da posse, ou fâmulo. Somente o fâmulo é detentor? Não. Ver artigo 1208. Não é só o servidor da posse. Tem aqui as pessoas, aqueles detentores que o possuidor está tolerando, como eu já falei. Vamos pular aqui. É possível a mudança do estado de detenção para posse? Imaginemos a seguinte situação figurada. O patrão do caseiro falece e seus eventuais herdeiros não exercem nenhuma posição ou poder de fato sobre o imóvel e, tampouco, obviamente, pagam o salário do funcionário. Ou seja, deixaram de pagar. O patrão faleceu e deixaram de pagar o caseiro. Disso decorre que este passa a tratar o bem como se lhe pertencesse, fazendo obras, construindo uma seção para abrigar a filha recém-casada, recolhendo os tributos, alugando a casa do caseiro, contratando uma pessoa para trabalhar como seu caseiro, dentre outras práticas. Enfim, poderá essa situação fática retratar o dispositivo do parágrafo único do artigo 1198. Tá? O que diz esse parágrafo único do 1198? Aquele que começou a comportar-se do dono como prescreve este artigo, em relação ao bem e a outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário. Aqui eu deixei um exemplo no caso concreto. Sônia reside na capital do estado de São Paulo, mas possui uma residência em uma cidade... Eu não vou ler esse caso não, tá, gente? Eu vou deixar aqui. Tem a resposta aqui, com a fundamentação. E aqui está o nosso caso concreto dessa semana. Tá? Esse caso concreto é bem simples. Tem como vocês responderem só com a aula de hoje, com material. Já falei muito sobre esse exemplo aqui. Tá? Deixa eu ler aqui para vocês. Fernanda, viúva e sem filhos, é proprietária de uma chácara e, para auxiliá-la na manutenção do imóvel, contratou Cláudia, caseira, que lhe presta serviços há 15 anos. Fernanda construiu uma pequena edícula para proporcionar maior conforto à sua caseira e no ano passado precisou viajar para o exterior pelo período de 6 meses. Cláudia ficou encarregada de realizar a manutenção do imóvel e administrar as despesas até que a proprietária retorne, mas durante a viagem, Fernanda adoeceu e veio a falecer, ou seja, a patroa de Cláudia, a dona do imóvel, veio a falecer. Ciente do ocorrido, a caseira deu continuidade às atividades que lhe foram impostas, no entanto, sem qualquer manifestação contrária sobre sua permanência. Após reformar a edícula para que seu filho e sua nora pudessem residir, Cláudia passou a morar no imóvel principal, que pertencia à falecida proprietária, bem como assumiu as respectivas obrigações. Interessada em regularizar, ou seja, a Cláudia está com vontade de regularizar a situação dela no imóvel, ela procura o advogado. Quais seriam as orientações?
bem claro, bem simples, vou dar a dica para vocês. Isso aqui é a transformação da detenção em posse, tá? Vocês têm que pesquisar aí, ler os artigos, ler um pouquinho da doutrina. Eu vou colocar hoje o material complementar, 2,5 pontos para P1, tá? O primeiro exercício valendo 2 pontos, agora ele vale 2,5 pontos, que teremos somente 4 encontros, não são mais 5, tá, gente? Então eu vou fechar aqui. Deixa eu ver quantas pessoas ainda tem. Nós estouramos o horário. Já tem 14 alunos. Alguém quer abrir o microfone, quer fazer alguma pergunta, gente? Vamos lá, gente, perguntas. Galera, cadê perguntas? Pessoal? Pessoal, cadê vocês, gente?